vocês com alguma frequência escutam na televisão, na mídia, proprietários do carro XXX, marca tal, chassi número tal, de tal a tal, comparecer na concessionária para verificar. Ou seja, a rastreabilidade daquele produto detectou uma não conformidade, um potencial problema para o cliente, para o usuário, e aí a organização, através desse item rastreabilidade, faz o que o mercado chama um recall. O cliente traz o produto de volta para ser verificado, ou se receber uma manutenção, ou receber um conserto para resolver algum problema que está causando ao cliente. E a propriedade do cliente? Como é que a norma define que deve ser tratada? A organização deve ter cuidado com a propriedade do cliente quando estiver sob o controle da organização ou sendo usada por ela. Deve identificar, verificar, proteger e salvaguardar a propriedade do cliente fornecida para uso ou incorporação no produto, e se qualquer propriedade do cliente for perdida, danificada ou considerada inadequada para uso, a organização deverá informar esse fato ao cliente e devem ser mantidos os registros. Então você tem hoje, aqui em Recife, por exemplo, vários laboratórios de exames que estão certificados na norma ISO 9000. Então, se uma propriedade do cliente, por exemplo, tirou o sanguinho lá do cliente para fazer o exame, e na hora que botou na máquina, perdeu, coagulou, estragou, não dá mais para fazer o resultado. O que é que a organização tem que fazer? Informar, comunicar ao cliente que aquela propriedade dele foi perdida e ele vai ter que voltar no laboratório para tomar mais uma furadinha e tirar outra amostra para que o exame seja realizado. E a preservação do produto? A organização deve preservar o produto durante o processo interno e entrega no destino pretendido, para manter a conformidade com os requisitos. E conforme aplicável, a preservação deve incluir identificação, manuseio, embalagem, armazenamento e proteção. E a preservação também deve ser aplicada às partes constituintes de um produto. Esse item aí foi melhorado na sua redação conforme aplicável, para evitar interpretações erradas. Controle de equipamentos, dispositivos de medição e monitoramento. A organização deve determinar as medições e monitoramentos a serem realizadas e os dispositivos de medição e monitoramento necessários para evidenciar a conformidade do produto com os requisitos determinados. E a organização deve estabelecer processos para assegurar que a medição e monitoramento podem ser realizados e são executados de uma maneira coerente com os requisitos de medição e de monitoramento. E quando for necessário assegurar resultados válidos, o dispositivo de medição deve ser calibrado ou verificado a intervalos especificados ou antes do uso, contra padrões de medição rastreáveis a padrões de medição internacionais ou nacionais. E quando esse padrão não existir, a base para calibração ou verificação deve ser registrada. Então esse é um item que muitas organizações gastam muito dinheiro para fazer a calibração dos equipamentos utilizados. Por exemplo, balanças, termômetros, equipamentos onde a leitura que esse equipamento fornece, o usuário dele vai precisar tomar uma decisão. Então, se você vai, por exemplo, medicar uma criança e, dependendo do peso, um recém-nascido, você botou lá na balança, ele deu lá 3 quilos e 200 gramas. E, a partir desse peso, o médico vai receitar um determinado medicamento.
sem dúvida, essa balança, ela precisa ser calibrada, porque uma variação aí de 500 gramas pode fazer com que a dosagem do medicamento não seja a correta. Então, qualquer equipamento que vai fornecer uma leitura e, com base nessa leitura, vai ser tomada uma decisão, esse medicamento, esse equipamento deve ser calibrado. Há um padrão, o que é esse padrão? Rastreável ao Inmetro, ou a RBC, Rede Brasileira de Calibração. É o que ele diz nesse item todo aí. Ajustado ou reajustado, como necessário. Identificado para possibilitar que a situação de calibração seja determinada e ser protegido contra ajustes que possam invalidar o resultado da medição e protegido de danos e deterioração durante o manuseio, manutenção e armazenamento. Então, você tem aí o final desse item 7.6, que traz equipamentos e dispositivos de medição. E, adicionalmente, a organização deve avaliar e registrar a validade dos resultados de medições anteriores quando constatar que o dispositivo não está conforme os requisitos. E deve tomar ação apropriada no dispositivo e em qualquer produto afetado. E os registros dos resultados de calibração e verificação devem ser mantidos. Então, ela fornece aí um esclarecimento sobre esse item. E quando usado na medição e monitoramento de requisitos especificados, deve ser confirmada a capacidade para satisfazer a aplicação pretendida. Ou seja, um software de computador que é usado para regular um equipamento, você deve garantir que ele vai fazer esse calibre do equipamento. A confirmação da capacidade de software computacional de atender à aplicação pretendida, em geral, deverá incluir o gerenciamento de sua verificação de configuração, para mantê-lo adequado ao uso. Então, um software de computador também deve ser verificado antes da sua utilização. Bom, para a gente partir agora para o último item da norma, que é o item de medição, análise e melhoria, eu gostaria de chamar mais um vídeo para a gente começar. Vamos lá? Retaguarda, vídeo. Definitivamente esse pessoal nessa empresa aí, quando esse é mais um vídeo, quando o chefe não está. Então vamos lá. O clima muito bom, muita brincadeira, mas e o cliente? O cliente está sendo atendido? Então, o que é que traz essa seção 8 agora da norma, para a gente finalizar toda a interpretação da ISO 9001? Ela traz a satisfação do cliente, auditoria interna, medição e monitoramento de processos e produtos, o controle de produto não conforme, análise de dados e melhoria contínua, ação corretiva e ação preventiva. No início desse curso, eu falei que essa norma ia exigir 6 procedimentos documentados. E lá no capítulo 4, nós encontramos os 2 primeiros procedimentos documentados que a norma exigiu. Só relembrando, essa norma exigiu controle de documentos, que foi o item 423, e ela exigiu controle de registros, que foi o item 424. Atentem para essa informação, que parte da avaliação dessa competência, vocês vão ter que trabalhar essa questão dos procedimentos sistêmicos. Essa norma exige 6 procedimentos sistêmicos. Nós já encontramos 2 procedimentos lá no capítulo 4 e nós vamos encontrar os 4 procedimentos adicionais que ela exige agora no capítulo 8. A organização deve planejar e implementar os processos necessários de monitoramento e medição, análise e melhoria. Por quê? Para quê? Demonstrar a conformidade do produto,
assegurar a conformidade do sistema da qualidade e melhorar continuamente sua eficácia. Isso deve incluir a determinação dos métodos aplicáveis, incluindo as técnicas estatísticas e a extensão de seu uso.